A história, como um rio caudaloso, carrega consigo as narrativas de imperadores e conquistadores, revoluções e descobrimentos. Mas, frequentemente esquecidas nas margens dessa correnteza, estão figuras igualmente importantes. As mulheres que governaram com coragem, inteligência e uma determinação inabalável. Através dos tempos, em meio aos desafios da liderança, certas rainhas se destacaram, não apenas como governantes, mas como verdadeiros faróis de mudança. Elas moldaram o destino de suas nações e deixaram uma marca indelével nos anais da história. Suas trajetórias, repletas de triunfo e tragédia, poder e compaixão, oferecem uma visão fascinante da complexidade da liderança e da própria natureza humana. Junte-se a mim nesta viagem através das correntezas do tempo para conhecer as 10 maiores rainhas da história. Rainhas cujas vidas e legados continuam a cativar e inspirar, relembrando a força duradoura da liderança feminina em um mundo frequentemente dominado por homens. Nossa jornada começa nas areias escaldantes do Egito Antigo, onde encontramos Cleópatra VII, a última faraó de uma dinastia milenar. Cleópatra ascendeu ao trono em um período crítico. O outrora poderoso Egito via sua sombra diminuir diante da crescente Roma. Dotada de inteligência excepcional, charme inegável e astúcia política incomparável, ela usou todas as armas a seu dispor para proteger seu legado e garantir a sobrevivência do seu povo. Suas alianças com os homens mais poderosos de Roma, Júlio César e Marco Antônio, tornaram-se lendárias, entrelaçando seu destino ao da própria República Romana. Um conto épico de amor, guerra e traição. Mesmo na derrota, a lenda de Cleópatra permanece viva, uma prova do poder duradouro da inteligência, ambição e determinação inabalável diante da adversidade. Do Egito Antigo, rumamos para o norte, para a Inglaterra do século XVI. Lá, encontramos outra rainha icônica, Elizabeth I. Nascida em um mundo de conflito religioso e instabilidade política, Elizabeth assumiu o trono após a morte de sua meia-irmã, Maria Peon. A Inglaterra que ela herdou era um reino dividido, inseguro de seu lugar no mundo. Conhecida como a Rainha Virgem, Elizabeth optou por não se casar. Ela usou sua posição para fortalecer seu poder, evitando ser controlada por um marido ou facção política. Sob sua liderança, a Inglaterra floresceu. A Igreja Anglicana foi consolidada, a Armada Espanhola, derrotada. Elizabeth inaugurou uma era de ouro para a literatura e as artes. Com inteligência, determinação e astúcia política, Elizabeth prevaleceu, governando por 44 anos e deixando uma marca indelével na história inglesa. Deixando as planícies da Rússia, vamos ao coração da Europa, ao poderoso Império Habsburgo. Encontramos Maria Teresa, a única mulher a governar o vasto e complexo império. Desde o início, sua ascensão foi recebida com ceticismo e oposição. Potências rivais viram naquela jovem uma oportunidade para explorar a suposta fraqueza de uma mulher no poder. Mas Maria Teresa provou ser uma líder formidável, enfrentando guerras, intrigas palacianas e preconceitos. Ela se tornou uma das monarcas mais capazes e respeitadas de sua época. Seu reinado de 4 décadas foi marcado pelo compromisso com o bem-estar de seus súditos e pela determinação em fortalecer o Império Habsburgo. Maria Teresa supervisionou reformas abrangentes, centralizou o governo, fortaleceu o exército e implementou reformas fiscais que revitalizaram a economia. Nossa viagem retorna às Ilhas Britânicas, onde encontramos a Rainha Vitória, a monarca com o reinado mais longo da história britânica. Seu nome se tornou sinônimo de uma era de transformações sociais, industriais e imperiais sem precedentes. A era vitoriana testemunhou a ascensão da Grã-Bretanha como potência global, e a própria Rainha Vitória se tornou o símbolo duradouro dessa época dinâmica e, muitas vezes, tumultuada. A Revolução Industrial fervilhava,
remodelando a sociedade e a economia britânicas num ritmo frenético. O longo reinado de Vitória viu uma transformação notável. Avanços tecnológicos, como a ferrovia e o telégrafo, remodelaram a vida das pessoas. Vitória, com seu senso de dever inabalável, moral rígida e compromisso com a família e a tradição, tornou-se um ponto de estabilidade e continuidade em meio a um período de mudanças aceleradas. Retornamos às areias escaldantes e maravilhas do Egito Antigo. Vamos conhecer uma faraó que quebrou barreiras e deixou sua marca nos anais da história. Hatshepsut, nome que significa primeira entre as damas nobres, governou o Egito em uma época em que as mulheres, ainda mais governantes, eram relegadas ao lar. Após a morte repentina de seu meio-irmão, o faraó Thutmose II, Hatshepsut assumiu a regência de seu enteado, o jovem Thutmose III. Contudo, Hatshepsut, dotada de grande ambição, inteligência e fé inabalável em seu direito de governar, não se contentou em permanecer nas sombras do poder. Seu reinado marcou uma era de paz e prosperidade sem precedentes para o Egito. Ela supervisionou projetos de construção ambiciosos e reabriu rotas comerciais, trazendo riqueza para a nação. De volta às Ilhas Britânicas, encontramos uma rainha cujo reinado atravessou um período de mudanças sem precedentes na história mundial. Elizabeth II assumiu o trono em 1952, em um mundo ainda se recuperando da Segunda Guerra Mundial e se adaptando à Guerra Fria. Ao longo de seu reinado histórico, Elizabeth II testemunhou uma transformação global. O Império Britânico se dissolveu, dando lugar à Commonwealth. Em meio a tudo isso, Elizabeth II representou estabilidade e continuidade, um ponto de unidade nacional e orgulho em uma época de grandes mudanças e incertezas. Elizabeth II foi uma monarca moderna para um mundo moderno, abraçando a mudança e adaptando a monarquia às realidades do século XXI. Nossa jornada termina na Suécia do século XVII, com Cristina, uma rainha conhecida por sua inteligência, excentricidade e pela decisão chocante de abdicar do trono. Nascida em meio à Guerra dos 30 Anos, Cristina era uma criança prodígio, com uma sede insaciável por conhecimento e paixão pelas artes e ciências. Após a morte de seu pai, Gustavo Adolfo, o Grande, Cristina ascendeu ao trono sueco com apenas 6 anos de idade. Seu reinado foi marcado por um florescimento cultural na Suécia. Cristina convidou artistas, escritores e intelectuais de toda a Europa para sua corte em Estocolmo. Em 1654, em um ato que chocou a Europa, Cristina abdicou do trono, convertendo-se ao catolicismo e passando o resto de sua vida em Roma. Nossa jornada pelas vidas e reinados de 10 rainhas extraordinárias chega ao fim. De Cleópatra a Cristina, essas mulheres governaram em diferentes épocas e lugares, enfrentaram desafios e aproveitaram oportunidades únicas, deixando suas marcas no mundo de maneiras singulares. Mas todas elas compartilhavam características importantes: inteligência, coragem, determinação e uma fé inabalável em sua capacidade de liderar. Esses legados ecoaram através dos séculos, inspirando gerações de mulheres e desafiando normas sociais e expectativas de suas épocas. Elas nos lembram que a grandeza não tem gênero e que as mulheres sempre tiveram um papel vital na construção da história mundial. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima!